Os 66 livros da Bíblia estão organizados de acordo com o tipo de livros que são. Eles estão divididos em Velho Testamento e Novo Testamento, mas nem sempre foi assim. Nos dias de Jesus, por exemplo, não havia divisão entre Velho Testamento e Novo. O Novo Testamento ainda não havia sido escrito, por isso os livros que existiam nos dias de Jesus eram simplesmente chamados de Palavra de Deus ou as Escrituras. Somente depois que o Novo Testamento foi escrito e reunido numa coleção de livros é que foi feita a distinção entre Velho Testamento e Novo Testamento. A mensagem essencial dos livros do Novo Testamento é a seguinte: Jesus está vindo. É isso que esses livros estão dizendo. No princípio, segundo as Escrituras, Deus e os homens viviam em harmonia. Mas Deus ofereceu ao homem a capacidade de escolha. E o homem escolheu se afastar de Deus. E Deus, que não pode tolerar esse tipo de rebelião, se afastou do homem. Portanto, existe um divórcio entre o homem e Deus. Esse divórcio entre o homem e Deus é o problema fundamental tratado pelas Escrituras. No Velho Testamento, Deus nos diz: você acreditaria se eu lhe dissesse que vou fazer alguma coisa sobre esse divórcio? No Novo Testamento, Deus nos diz: você acreditaria se eu lhe dissesse que fiz alguma coisa sobre esse divórcio? Note bem, os livros do Velho Testamento dizem que Jesus está vindo e que vai acabar com a separação entre Deus e suas criaturas. O Novo Testamento nos dá boa notícia. Jesus veio. E quando Jesus veio, ele acabou com a separação entre Deus e o homem. Existem duas palavras no Evangelho de Marcos que reúnem todo o Novo Testamento. Essas palavras são simplesmente: Jesus veio. Os livros do Antigo Testamento estão divididos em 5 tipos. 1. Livros da Lei. Esses livros da lei são a pura palavra de Deus. É onde Deus nos diz o que é certo e o que é errado, e nos dá seus regulamentos. É onde Ele nos mostra seu padrão de retidão. 2. Livros históricos. Os 5 livros da lei são seguidos pelos 10 livros históricos. Esses 10 livros históricos nos dizem mais ou menos que às vezes o povo de Deus obedecia aos livros da lei e às vezes não. Quando eles obedeciam a esses livros da lei, eles se tornavam exemplos para você e para mim. Mas quando eles desobedeciam, aí suas vidas se tornavam avisos para você e para mim. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, o apóstolo Paulo nos dá a chave para os livros históricos do Velho Testamento e para o livro histórico do Novo Testamento. Quando você ler os livros históricos, procure por exemplos e avisos. Esses exemplos e avisos são baseados no seguinte: às vezes eles obedeciam à palavra de Deus, encontrada nos 5 primeiros livros, e às vezes eles não obedeciam. Quando eles obedeceram, eles são exemplos. Quando desobedeceram, são avisos. 3. Livros poéticos. Os livros históricos são seguidos pelos livros poéticos. Os livros poéticos são uma mensagem de Deus para o seu povo que tenta viver sua palavra neste mundo. Nos livros poéticos, Deus diretamente fala ao coração de seu povo. Por exemplo, no livro de Jó, Deus tem uma mensagem para o seu povo quando eles passaram por sofrimentos. No livro de Salmos, sua mensagem é a mensagem para quando o povo de Deus estiver louvando sobre todas as coisas que passam pelo seu coração quando você está louvando. Essa é a mensagem dos Salmos. No livro de Provérbios, Deus nos fala sobre o que se passa em nosso coração quando estamos lá fora, nos relacionando com os outros. Alguém já diz que quando você faz um negócio, há 2 coisas que podem ser obtidas: dinheiro e experiência. Mas há certas pessoas que, quando você negocia com elas, o dinheiro sempre vai para elas. Para você só fica a experiência. O livro de Provérbios foi escrito porque Deus não queria que seu povo ficasse só com a experiência dia após dia. Ele queria que seu povo tivesse alguma sabedoria prática sobre relações humanas. É por isso que ele nos deu o livro de Provérbios. 4. Eclesiastes é a mensagem de Deus para o seu povo quando eles tiverem dúvida no coração.
5. Cantares de Salomão são uma mensagem dirigida para o povo de Deus quando estiverem fazendo amor. É quase como se você estivesse ouvindo uma conversa de amor entre dois apaixonados, em lua de mel, vamos dizer assim. A próxima seção da literatura do Velho Testamento é a maior seção. Em termos de capítulos e versos, ela é chamada de Os Profetas e tem 2 tamanhos. Primeiro temos os profetas maiores e depois os profetas menores.